Áudio 27, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória. Autor Austin Sparks. Continuando a leitura do capítulo 7. Um outro grande marco do capítulo 7 é o que pressupõe Cristo em glória, representando o novo dia. O novo dia é tipificado pelo oitavo dia, que, de acordo com Levítico 23, 36, é o último grande dia da festa de João, 7:37. Esse oitavo dia, como sabemos, conclui a história de Israel na lei e traz à cena a igreja na graça. Esse foi o dia que toda a obra de Deus foi aperfeiçoada em Cristo. Ele se assentou à destra de Deus em glória e o Espírito foi derramado, exatamente como as águas de Betesda foram derramadas no templo. O oitavo dia se tornou no primeiro dia para a igreja, e com isso todas as coisas começam novamente no terreno da ressurreição. O oitavo dia é o dia do Espírito como vida e luz. Olhando novamente para o 7º capítulo de João, vemos o surgimento de um antagonismo a Cristo severamente crescente. O que estava latente agora está se tornando manifesto, e a hostilidade a ele é quase que universal. Até mesmo os membros de sua família dizem não acreditar nele. Existe suspeita, preconceito e até mesmo perigo de vida. Quando percebemos isso, não temos como não ficar impressionados com sua calma e dignidade inabaláveis. A ascendência moral forte e estável na qual Cristo continua seguindo. Sua confiança não é apenas momentânea. Ele segue como alguém que está perfeitamente seguro de que nada pode atingi-lo ou assaltá-lo, até que sua obra esteja completa. Qual é o segredo dessa elevação moral e espiritual? Para responder a isso, temos que desvendar a lei que governa o novo dia do Espírito e tudo o que esse dia traz para o crente. Essa lei, como representada no Senhor Jesus, é a lei de uma vida escondida em Deus. Ele se recusava a ser tirado daquela comunhão secreta. Perceba que até mesmo seus irmãos argumentam com ele. Perceba como eles procuraram impor sobre ele a ordem religiosa, ordenanças e práticas do povo religioso. Note como ele foi advertido para ser político nessas questões. E então, veja como ele deixa todas essas coisas de lado, recusando-se a ser dominado por elas. Existe algo para que ele que toma a preeminência sobre todos os sistemas religiosos e todas as formas aceitas. Algo que é mais do que política e diplomacia. O testemunho do Pai em seu coração. Se passarmos por esse evangelho, resistando todas essas ocorrências da palavra Pai, ficaremos espantados com o resultado. Isso nos dá um pano de fundo da vida do Senhor Jesus. Foi na sua devoção de filho ao seu Pai e nessa comunhão secreta, tudo era determinado para ele. Tudo era decidido pelo clamor, grito, coação, argumentos dos homens, inclusive os religiosos. E por seus métodos, tempos, meios e regras,
comumente aceitas. Mas, para o Senhor, a questão não era o que os outros estavam fazendo, o que aquilo envolvia, ou até mesmo que vantagem poderia haver em fazer alguma coisa. Para ele, tudo se resumia assim: essa é a vontade do meu Pai? Se for como ele deseja que isso seja feito. E quando ele deseja que seja feito? Portanto, parece haver uma contradição no começo desse capítulo, quando ele disse que não subiria à festa. E então, depois que os outros vão, então ele vai. A explicação é que, para ele, a questão de ir ou não ir não era algo governado por, por fatores externos, mas ele esperava até receber o comando interior do testemunho do Pai. Quanto do povo do Senhor chegaram ao fracasso, derrota e até mesmo ao desastre, por se tornarem parte de uma ordem reconhecida, se rendendo ao governo de um sistema organizado, sacrificando com isso o andar interior com Deus. Assim, sua ascendência, poder espiritual e efetividade se tornaram severamente limitados, incapacitando-os de ajudar outros como deveriam, porque não aprenderam a conhecer o Senhor através da comunhão e do andar secreto e interior com Ele. Isso pode gerar dificuldades para muitos, mas toda essa dificuldade seria resolvida se a obra do Senhor fosse constituída de tal maneira que, até mesmo as questões que envolvem governo, todas as coisas fossem feitas por intermédio da oração e, na medida do possível, em comunhão. Certamente que isso é característico do novo dia, o dia do Espírito Santo, o dia da vida e luz, em união individual e coletiva com Cristo.